Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos ver hoje da parte da igreja docente e da igreja discente. É a terceira parte deste artigo do Credo. Então, a questão número 179. Há alguma distinção entre os membros que compõem a igreja? Entre os membros que compõem a igreja, há distinção muito importante, porque há uns que mandam e outros que obedecem, uns que ensinam e outros que são ensinados. Então, nas outras aulas nós vimos, que existem membros vivos e mortos. Então, agora nós estamos falando dos membros que compõem a igreja hierárquica, propriamente dita. A igreja é uma sociedade visível, uma igreja hierárquica, propriamente uma monarquia. E nós temos aí, então, membros que... Uma distinção importante, porque isso daqui distingue a igreja católica de protestantes, por exemplo, que não existe hierarquia, propriamente dita. É verdade que tem igrejas que têm hierarquia, como os cismáticos do Oriente, mas é uma hierarquia usurpada da igreja, porque são cismáticos. Então, é uma hierarquia propriamente material, não é formal, porque eles não têm a fé, não receberam a jurisdição da Santa Igreja. Mas estamos falando da igreja militante, a igreja católica apostólica romana, nesta terra. Então, como se chama a parte, questão 180, como se chama a parte da igreja que ensina? A parte da igreja que ensina chama-se docente ou ensinante. De ensinar, Aí nós temos aqui o Papa por excelência, que é pastor de todos. Depois nós temos os bispos, a dependência do Sumo Pontífice. Depois nós temos os párocos, a dependência dos seus bispos. E aí nós temos a hierarquia da igreja, propriamente constituída, sem entrar em pormenores de cardeais, monsenhores, vigários, não precisamos minuciar a coisa. Então essa parte ela manda também, ela ensina, e por isso estamos falando aqui um ensinamento que é o magistério ele não é um diálogo como hoje, não é uma opinião do bispo ou dos bispos, não, isso não é magistério. O magistério ele ensina a verdade e as almas aprendem a verdade. Uma das coisas interessantes que desde João 23 nós vemos a intenção deles de não querer ensinar como magistério. Então, hoje, os homens da igreja, o que eles fazem? Eles dialogam com as pessoas. O que é um diálogo? Uma conversa mútua. Eu ponho meu parecer, os senhores colocam o parecer dos senhores, ou atacam o meu parecer, porque se é uma opinião eu posso estar errado, sem nenhum problema. E aí vamos ouvir o outro, eu cedo aqui, eu cedo colar, isso é um diálogo. Então, desde de João 23, eles não querem fazer um ensinamento magisterial. Não é assim, ensina a verdade e a propõe como verdade católica. Não. Por isso, nós vemos tantos erros que acompanham os ensinamentos até o presente, porque são realmente dados como uma opção. Isso tem um autor que agora não vou me lembrar o nome dele, que escreveu um artigo muito interessante, por sinal, que ele fala que é um sinal do anticristo. Agora não vou ficar apocalíptico, não. Longe de nós ficar com neuroses apocalípticas. Mas era um dos sinais, porque a igreja foi posta na face da terra para ser a luz da verdade e ensinar as almas o caminho da salvação. A partir do momento que começasse a dialogar com os homens, deixa de ensinar. Num diálogo não há um ensinamento imposto pela verdade. Então se pode crer que é um sinal, de fato, do inimigo aí que se aproxima para devorar as almas. Mas, bom, fechando esse parênteses. Então, a igreja ensina, é o magistério que ensina. Então, aqui não precisa falar, vamos ver, existe o magistério ordinário, o magistério extraordinário, mas independente, os pastores que estão ensinando a verdade com a autoridade de Nosso Senhor, e as almas têm que assentir a essa verdade. Pergunta 181. E a parte da igreja que é ensinada, como se chama? A parte da igreja que é ensinada chama-se discente. Então, se a parte docente é a que ensina, a discente é a que aprende. Então, nós vemos, é muito claro isso daqui, hein? Hoje em dia está confuso, porque com a ausência dos docentes, os discentes estão doçando por aí. E amargurando, em realidade, tudo, porque
estão fazendo o que não tem graça de Estado para fazer isso bom. Com a ajuda do inimigo e do espírito humano só fazem desgraças. Quem estabeleceu essa distinção na igreja? 182, questão. Esta distinção na igreja estabeleceu-a o próprio Jesus Cristo. E é muito interessante isso, porque Nosso Senhor tem, no Santo Evangelho, tem coisas que Nosso Senhor ensina para os apóstolos. Está falando com ele. É só perceber, a leitura é notório. Assim, Nosso Senhor, por exemplo, quando ele disse, vós sois o sal da terra e luz do mundo. Nosso Senhor não está falando para a multidão, está falando para os apóstolos. Não. Agora, tem coisas que Nosso Senhor está falando para a multidão e não está falando para os apóstolos. Porque uma coisa era ele instruir os mestres, os apóstolos, e outra coisa ele ensinar os que o seguiam. Aí, quando vemos ele falar a parábola do semeador, ele está dizendo para a multidão, não? Ensinando as almas. É verdade que os apóstolos ouviam, tinha coisas que eles não entendiam. E aí perguntavam para Nosso Senhor, inclusive algumas parábolas. Mas Nosso Senhor distingue entre o ensinamento dele para os apóstolos e o ensinamento dele para os discípulos e a multidão. Então Nosso Senhor coloca uma distinção. A igreja docente e a igreja discente são, pois, duas igrejas distintas? Não, a igreja docente e a discente são duas partes distintas de uma só e mesma igreja. Como no corpo humano a cabeça é distinta dos outros membros e, não obstante, forma com ele um só corpo. Então essa é a distinção nessa analogia. Então a igreja que ensina docente é uma parte nobre do corpo místico de Cristo. Por excelência, o sumo pontífice, que é a cabeça visível. Artes ensinadas ou discente são aqueles que são os outros membros do corpo místico, mas não um membro nobre. Assim que uma mão não tem nada que falar, se ele não é cabeça, ele não tem boca. Ele pode fazer gestos, mas inclusive os membros são movidos pela cabeça. Então na igreja existe essa parte passiva dos fiéis. Parece desagradável porque justamente por aí que o diabo e a heresia entra, quando quer tocar a hierarquia católica. Então os leigos, por exemplo, há 2000 anos estão cansados de só receber a doutrina do clero. Então o que acontece? Começam a fazerem-se mestres em matéria de teologia, por exemplo. Não estou dizendo que somente os eclesiásticos estudam teologia, não. Mas quem tem o dever de ensinar são os cleros, não? Os clérigos. A dependência sempre da Santa Igreja. Mas, então, inclusive na Santa Missa, o fato de não responder, de estar numa atitude passiva, causa um certo sinsabor. E aí nós olhamos para os pastos secos do protestantismo, lá todo mundo é docente, hein? Porque como o Espírito Santo fala com todo mundo, na Igreja Católica fala com o Sumo Pontífice, inspirando somente a ele. E das luzes dele vai iluminando os outros, no sentido com o carisma da infalibilidade. Ou na renovação carismática também tem isso. Todo mundo tem todas as tardes com o Espírito Santo. E uns é com Nossa Senhora, com Medjugorje, não? Pelo amor de Deus. E depois, os outros aprendem. Então, Lutero colocou isso, mas como que só eu faço o sacrifício da missa? Não, quem faz a missa é todo o povo. A missa nova é a mesma coisa. E nisso seduziu as almas, porque quem não quer exercer um poder que não tem? Todo mundo quer. Primeiro que é alheio. O fato de ser alheio já faz cobiçar as coisas alheias, não? Principalmente o ensinar, que o ensinar dá um poder. Quem ensina é maior do que aquele que está sendo ensinado. Então, por isso nós vemos isso, o protestantismo seduzir as almas. Todo mundo quer ter uma inspiração direta do Espírito Santo. Todo mundo quer ser o ungido. Ninguém quer ser ungido, mas ser o ungido todo mundo quer ser. Ninguém quer ser aquele que obedece e pratica a palavra de Deus. Todos querem ser a palavra de Deus, hein? Se bobear, vão acreditar que são a própria encarnação do verbo de Deus. Não? Então, isso é um absurdo. E no modernismo é a mesma coisa. Por exemplo, sempre se comungou da mão do sacerdote. Sempre. Aí fala, não, vamos dar um poder para o leigo porque ele também está unido a Cristo. É verdade, está unido a Cristo de um outro modo. Mas então dar a Santíssima Eucaristia. Então aquela senhora ministra da Eucaristia, o que ela é? Ela não é igual aos outros, porque se ela pode dar a Nosso Senhor, ela é superior àquele que está recebendo. É muito simples. Por isso nós vemos esse inferno nesses lugares que tem essas coisas. E assim a mesma coisa,
É verdade que pode ter um catequista que ensina o catecismo por senhores, nenhum problema, mas a dependência de um sacerdote. Então ele vai ter que aprender para ele transmitir exatamente o que ele aprendeu. Mas isso não muda o seu status de leigo que está ensinando o catecismo. Então é feio aproveitar essa distinção, uns ensinam, outros aprendem. Uns mandam, outros obedecem, para semear justamente algo essencial da igreja, que é hierárquica, a confusão. Isso os protestantes fizeram de modo mais assim anárquico possível, e o modernismo faz de modo sutil e grotesco ao mesmo tempo. Por isso, e também na tradição, ninguém quer aprender de ninguém. Nós vemos tradicionalistas ou pseudos-tradicionalistas censurar encíclicas de papas, desacreditar santos. Eu não sei com que cara de pau pode dizer, por exemplo, um senhor há pouco tempo vi, desacreditar São Luís de Montfort, que um dia, quando tivermos um papa decente, seguramente vai ser declarado doutor de igreja, esse homem, pelo menos de Mariologia, é o mais acertado em tudo. Não. Mariologia é uma ciência que tem muitos escorregos por aí, não, porque, bom, tem muitas dificuldades. Nossa Senhora nenhuma, mas os que falam dela normalmente não falam correto, não? E este santo, um dia, quem sabe, será doutor da igreja. E qualquer um, mesmo sendo um bispo, mesmo sendo um sacerdote, diante de São Luís de Montfort, qualquer um é qualquer um mesmo, porque a igreja o declarou santo. E aí censuram. E quem então é o critério da verdade? Eu, o meu ego, o meu gosto infalível e o meu parecer que se identifica com o divino, que é um absurdo. Então, nisso desacreditam as autoridades, como as encíclicas papais, as bulas papais, os concílios de verdade, os 20 concílios da igreja de verdade, não o conciliábulo do Vaticano II, porque ele foi isso justamente por não querer ensinar e impor a verdade católica. Aí desacredita os santos, os doutores, os livros dos santos, tudo, por quê? Aí vira uma anarquia. Se cada um faz e somente aprova o que gosta, isso é protestantismo, porque escolhe, não? Isso é muito lamentável e funde esta distinção essencial na igreja, que nós devemos aprender de alguém que deve nos ensinar. Não. Ter cuidado com isso, não é porque os pastores estão perdidos que nós agora vamos virar pastores. Ovelha sempre será ovelha. Não, sempre, sempre, sempre. E eu falo isso inclusive como sacerdote, porque por incrível que pareça, neste aspecto estamos na mesma. Porque docente é papa e bispos. E a dependência dos bispos, os sacerdotes devem pregar a verdade, mas nós somos ensinados também. É verdade que não nos deixa no mesmo patamar, porque o padre é clérigo que o separa dos leigos, não? Mas, bom, quem tem esta incumbência de ensinar mesmo é o Papa e os bispos. Mas, se depender disso, então, ninguém aprenderá grande coisa. Mas, bom, temos 2000 anos de ensinamento de papas e bispos e santos que vão usar umas com a verdade. Questão 184. De que pessoa compõe a igreja docente? Justamente isso que vamos ver. A igreja docente, ou seja, aquela que ensina, compõe-se de todos os bispos, quer se encontre dispersos, quer se encontre reunidos em um concílio, unidos à sua cabeça, o Romano Pontífice. Isso é muito interessante. Por exemplo, uma doutrina que os bispos, em unanimidade moral, porque a numérica é realmente difícil, ensinam, tanto no tempo como no espaço, é uma doutrina infalível. Por exemplo. Agora, eles unidos em um concílio, temos que ver, se nós falamos de um concílio ecumênico, que quer dizer que está assistido pessoalmente pelo Sumo Pontífice, esse concílio é ensinado na doutrina da Igreja Católica também sendo ecumênico, assistido pela pessoa do Sumo Pontífice, ou seja, está presente a cabeça e os membros, ele também é infalível. Aí vamos então dizer, o Vaticano II é ecumênico, é infalível. Não, justamente não, porque aí é o grande engano que deu na humanidade, porque ele não foi composto com os requisitos para ser tal, porque é um conciliábulo. Mas aí nós vemos dos 20 anteriores concílios que, com os requisitos de sempre, fizeram o ensinamento perene e infalível em absolutamente tudo. Mesmo que os outros não gostem, mas é assim, porque a igreja sempre ensinou assim. Então a docente é o Papa e os bispos. Os bispos quer individualmente, quer reunidos em um concílio. Também existem concílios plenários ou particulares, não?
O Brasil teve um concílio plenário que se reuniu só o episcopado do Brasil, mas esses daí precisam da aprovação do Sumo Pontífice. Mesmo ele estando ausente fisicamente, os bispos reúnem para tratar de certos problemas, normalmente disciplinares, e tem que submeter isso ao Sumo Pontífice. Por quê? Porque a cabeça tem que dar o assentimento aos outros membros. É muito hierárquica a igreja. Não é a CNBB, que faz o que quer e o Papa vai dizer amém, aleluia, porque ele está quase subalterno a isso. Não é isso. Realmente não é esta colegialidade, mas é uma igreja hierárquica, propriamente monárquica. E a igreja dissente, de que pessoas é composta? Pergunta 185. Responde, a igreja dissente é composta de todos os fiéis. Quais são as pessoas que têm na igreja autoridade de ensinar? Os que têm autoridade e o poder de ensinar são o Papa e os bispos, e sob a dependência destes, os outros ministros sagrados. Aí vem a sutil distinção. O clero secular não pertence à igreja docente propriamente dita, mas a dependência deles nós ensinamos. Por isso temos que pregar para os senhores e instruí-los na religião católica. No caso do servidor, é verdade que nós não estamos com um bispo de jurisdição que nos obrigue, baixo justiça isso, mas pelo sacerdócio católico que recebi pela infinita misericórdia de Deus Nosso Senhor, e pela caridade estou obrigado a assisti-los com sacramentos e instruí-los na prática da religião. Mas na ordem normal, então todo pároco tinha que ensinar, hein? Ele é uma obrigação de justiça, se ele não fizesse ele pecava. Mas nesse estado de crise a caridade também nos obriga, baixo pecado, senão seria negligência com o bem das almas. Mas é um SOS altar, SOS catecismo, não? É uma situação completamente diferente. Tempos de guerra, soluções de guerra. Mas os sacerdotes, ou seja, os ministros, estão baixo a dependência dos que são propriamente igreja docente. Somos obrigados a ouvir a igreja docente? Aqui o catecismo. Isso daqui muitos tradicionalistas tinham que escrever no espelho. E se tivesse escrito isso no espelho, não diriam esses absurdos que dizem, que fazem, que é pior. Sim, e aqui diz, sim, sem dúvida somos todos obrigados a ouvir a igreja docente. Pois é. Com isso daqui, ninguém criticaria bulas de papas, encíclicas de papas, concílios infalíveis. Por quê? Porque nós somos obrigados a ouvir e ficar quieto e dizer amém. Nada mais que... Não, o Papa não precisa da nossa opinião, nossos critérios, por iluminados que sejamos, nada disso, hein? Um pouquinho de humildade junto com a verdade que defende faz toda uma diferença. A pergunta 184 é como um comprimido que tem que ser tomado 3 vezes ao dia para melhorar os ânimos trade onipotência. Sim, sem dúvida, somos todos obrigados a ouvir a igreja docente, sob pena de condenação eterna. Isso é grave, hein? Quem não ouve a igreja está abaixo pena de si e por quinto dos infernos. Isso é sério. Então, rasgar encíclicas, censurar papas, anular concílios, canonizações, porque agora se cada um canoniza para quem os critérios de sempre, os santos, sim senhora, bem lembrados, canonizações, a missa também, porque todos reconhecem que está tudo bem, então por que não celebra a missa de quem eles aceitam como sua suprema autoridade? Porque se eu não faço o que a suprema autoridade que eu reconheço ser manda, então a suprema autoridade é o meu ego e não aquele que veneramos. E assim vira uma anarquia, e aqui está bem claro, sob pena de condenação eterna, ir para o fogo do inferno. Mesmo com paxende, mesmo com missa tridentina, mesmo de véu, mesmo de batina, de barrete, isso vai para o inferno. Porque não ouviu aqueles que nós devemos ouvir. Quem vos ouve, Nosso Senhor disse para os apóstolos, a mim ouve. Então, quem ouve o magistério da igreja, ouve a Nosso Senhor Jesus Cristo. Porque quem fala? Nosso Senhor, por boca dos seus. Não. Aí nós aqui nos abstemos destas almas, destes pastores, porque nós não ouvimos a voz de Cristo faz 50 anos. Por isso que nós não é porque nós não gostamos, à margem disso, mas é porque faz 50 anos que nós não ouvimos a verdade de Nosso Senhor ser mandada lá de cima. As bulas papais, já não fazem mais bula, mas as encíclicas, cuidado, meio ambiente, isso não salva a alma de ninguém.
questões higiênicas no mínimo, mas se obedecer qualquer estupidez dessas, hein, porque não tem interesse mais com as almas. Então nós não vemos o eco da voz de Cristo, que eles silenciaram. Por isso nos abstemos disso. Mas não é por nossos gostos, hein? Por isso temos que ter cuidado quando a tradição não é tradicional, ela é uma forja, uma farsa, entendeu? Porque nunca vai ser uma tradição tradicional católica se lhe manda desobedecer o que nosso catecismo está dizendo, que quem não obedece se condena. Isso é uma novidade de doutrina. Então ter cuidado com isso. Não precisamos nem colocar o nome de quem diz essas coisas, porque é claro para todo mundo. O tradicionalismo quase inteiro, hein, ensina a desobedecer desde de páginas do Evangelho ao catecismo que aprendemos. Lamentável. Que tem uma reta intenção, isso fica para nós, Senhor, mas o que nós vemos de externo, o que o catecismo está nos dizendo, que isso daqui realmente leva para a condenação eterna. Segue, porque Jesus Cristo disse aos pastores da igreja na pessoa dos apóstolos, quem vos ouve, a mim ouve, e quem vos despreza, a mim despreza. Então, a dizer que Leão XIII se excedeu, nós estamos dizendo que Nosso Senhor se excedeu. Ao dizer que São Pio X foi exaltado, a gente estamos blasfemando contra Nosso Senhor, que dizemos que ele foi exaltado. É verdade que a prudência humana não está abaixo da infalibilidade, mas os ensinamentos desses homens sim. Então nós temos que acatar o que eles ensinam. E o modo com que fizeram, isso não altera a verdade do ensinamento. Então a dizer, não, São Fulano não é São Fulano, eu estou dizendo, então a igreja me propôs um homem que não é santo para ser santo e está me enganando. Porque quem canoniza é o Papa. Então se ele é santo canonizado e eu digo que não é, então eu estou dizendo que o Papa está mentindo. Ou seja, Nosso Senhor está me enganando pela sua igreja, que não pode errar, Nosso Senhor não pode errar, e o Sumo Pontífice, por ser eco dessa voz, não deve errar. Não? E se erra, não é o Sumo Pastor. Então, bom, temos que ter cuidado. Errar em matéria de fé e moral, obviamente. 188. Além da autoridade de ensinar, tem a igreja mais algum poder? Sim. Além da autoridade de ensinar, a igreja tem especialmente o poder de administrar as coisas santas, de fazer leis e de exigir a sua observância. Então aqui nós temos uma questão da doutrina, ensinar a verdade, e da moral, da disciplina, que também nós temos que obedecer. Porque aqui diz exigir a observância. E a igreja não pode exigir mais, porque não é uma questão de autoritarismo, ela tem essa autoridade de exigir. E todos têm a graça de obedecer a essas exigências. Então, quando falamos, os dias de jejum são demais, eu estou falando que a igreja está pedindo mais que eu posso fazer. E a igreja tem isso presente, por isso os dias de jejum vão arrefecendo com o passar do tempo da história. Hein? Chegou o século passado, a igreja diminuiu ao mínimo, porque viu que os seus filhos já não aguentavam. É uma mãe. Nós dizemos Santa Madre Igreja, não é um romantismo, não, é uma mãe, hein? Mas só que ela sabe que tem um mínimo, e se ela não pede isso, nós nos condenamos. Por isso, o que ficou é o mínimo do mínimo que um católico deve fazer para se salvar. Porque sem penitência, diz Nosso Senhor, todos perecereis. Depois as orações, a igreja, o rito romano, isso é muito claro. É verdade que às vezes as cerimônias demoram, principalmente na Semana Santa, porque a igreja quer realmente nos mortificar. Mas durante o ano, hein, é muito ameno. Se nós comparássemos a liturgia romana com o rito oriental, hein, é a terça parte do que fazemos em um domingo, eles fazem em um domingo, 2 horas talvez, uma missa, depende, sem contar o sermão. Então a igreja tem presente também isso. O culto é a Deus, o mundo para adorar a Deus, mas só que ela tem presente os seus filhos, para que, olhando não o mais miserável de todos, olhando o fervor, porque ela quer nos colocar no fervor, então por isso tem exigências. Para que as almas sejam fervorosas. O critério nunca é o mais vil, sempre é o mais nobre. E tendo presente essa possibilidade, a Santa Igreja tem as suas práticas que nós devemos observar com fidelidade. Isso se vê nas almas santas. Santa Teresa, por exemplo, Santa Teresa d'Ávila, ela dizia que daria o seu sangue, a sua vida, para observar uma rubrica da Santa Igreja. E ela rezava o breviário dela, monja freira de clausura, tinha que rezar. E aí seguramente rezava com toda observância litúrgica, por quê? Porque ela sabia que aquilo, fazendo daquele jeito, ela estaria agradando a Deus, porque quem dispõe isso é a Santa Igreja. Ninguém mais e melhor sabe fazer
do que a Santa Igreja para agradar a Deus como deve ser agradado. Por isso, essas exigências a têm iminúncias. E assim a alma fiel faz. 189. Virá do povo o poder que tem os membros da hierarquia eclesiástica? Resposta. O poder que tem os membros da hierarquia eclesiástica não vem do povo. E seria heresia dizê-lo. Já pensou? Isso daqui é o que é dito. Que dizem que o padre é o representante do povo. Pois é. E seria heresia dizê-lo, vem unicamente de Deus. Em realidade, toda autoridade vem de Deus. Esse princípio democrático que a autoridade representa o povo é uma falácia. Porque está escrito na Sagrada Escritura, por mim os reis reinam. Não? Toda autoridade vem de Deus. Do sacerdócio vem de Deus e é seu representante. Os governantes também são representantes de Deus Nosso Senhor. Os monarcas, principalmente, por isso tinha uma coroa na cabeça, hein? Que mostrava a sua realeza, mas em cima dela, que é uma cruz de Cristo, para que regesse embaixo a sombra do cetro de Nosso Senhor, que é a sua cruz. E eram sagrados pela igreja, não era o povo que... Houveram vários modos, não? Inclusive, no princípio da igreja, houve a aclamação chamada, que o povo aclamava, não? Elegiam o seu bispo, Santo Ambrósio foi vítima de uma dessa. Não, catecúmeno, tinha morrido o bispo da diocese. E os fiéis faziam coisas curiosas, que isso já passou, graças a Deus. Pediam um sinal a Deus. Então, às vezes, era o primeiro que entrasse na igreja, seria o bispo. Aí, bom, o primeiro que entrasse era aclamado bispo e depois sagrado e tudo. E dessa vez foi um menino que gritou, Ambrósio bispo. Santo Ambrósio devia ter dito, cala, fica quieto, menino. Ele era catecúmeno, hein? Aí ele foi batizado, sagrado, até chegar à sagração ordenado, todas as ordens, sagrado bispo depois. Pois então. Mas eram modos, quando o povo tinha esta docilidade para com Deus, aí se podia dizer que a voz do povo era a voz de Deus, porque esse povo estava unido a Deus. Mas hoje sabemos muito bem de quem é a voz do povo. Só pode ser do diabo, porque o povo em massa serve à iniquidade, ao pecado e demais mazelas. Então vem de Deus. A hierarquia eclesiástica representa a Deus Nosso Senhor, e não ao povo. 190. A quem compete o exercício destes poderes? O exercício destes poderes compete unicamente ao corpo hierárquico, isto é, ao Papa e ao Bispo ao Papa e aos bispos a ele subordinados. Então nós vemos aqui que não tem margem de governar as almas, nem aos sacerdotes, porque nós precisamos da dependência da igreja docente, e depois nem para os leigos, muito menos, porque os leigos são ensinados, obedecem e não podem fazer algo para custodiar as almas. É verdade que existem instituições que são humanas e são católicas, uma escola católica, a família católica, mas até isso tem uma intervenção da igreja, por isso os papas escreveram para as famílias católicas, para as escolas católicas e para qualquer grêmio de almas batizadas leigos que querem ser católicos. Agora, não pode haver nenhum leigo que queira, por exemplo, ensinar as pessoas. Existem professores católicos, sempre existiram, mas agora que tenham que dar a doutrina como deve dar um bispo, isso não pode ser. É diferente. Ensinar a história da igreja ou ensinar uma encíclica do que ensinar com ensinamento magisterial sobre as almas. Assim também os leigos não podem conduzir as almas no que toca à salvação diretamente. Por exemplo, direção espiritual. Hoje, por falta de sacerdote, está de moda, cada um tem um leigo. É quase um guru da Índia, mais ou menos isso. Tem um super iluminado místico, que graças a Deus é piedoso, temeroso de Deus. Então alguém vai lá e fica se dirigindo espiritualmente. Pode ser gente muito prudente, muito acertada, mas não tem graça de estado. Isso daqui é a parte sobrenatural de tudo isso. Nós temos graça de estado de aprender, mas não de ensinar. Então, se eu faço uma coisa fora da minha graça de estado, só pode-se esperar o quê? Desgraças. Ah, mas é o amor à verdade que me impele. Sim, mas o amor à verdade nunca lhe pedirá algo que ele não lhe deu a graça de cumprir, hein? Isso é muito simples. Então nós temos que aí a honestidade católica. Por outro lado, é verdade que nós temos uma obra de misericórdia espiritual que instruía os que erram. Isso é outra coisa.
A instrução é uma coisa, agora a cátedra da teologia é outra coisa. Então todos devem, por amor às almas, instruir. Vemos que alguém está por cometer uma estupidez, falar, olha, sabe, isso é um absurdo, isso vai contra Deus, vamos conversar, ou dar um livro católico, ó, leia esse livro aqui, ele fará bem, justamente vai refutar seus questionamentos. Posso dar um bom conselho, nós podemos dar bom conselho, isso também é uma obra de misericórdia, ensinar os que erram e dar bons conselhos. Agora, eu ter a direção daquela alma, não, isso não me pertence. Ao sacerdócio, sim, mas aos leigos, não. Dar bons conselhos nós devemos dar a todos aqueles, mas aos que necessitam. Agora, ser o conselheiro das almas, isso é outra história. Instruir os que erram, nós devemos. Agora, ser o instrutor de todos, como deve ser o sumo pontífice, os bispos e os sacerdotes, isso não me compete. Porque isso foge do dever que Deus exige de cada um de nós, dos senhores, na prática dos leigos, e é um dever que o sacerdócio, por estar livre de várias ocupações, ele está à disposição e deve estar sempre, que é ensinar e santificar. Se alguém se põe como direção espiritual, isso dá muito trabalho em dirigir uma alma. Não só os senhores dão trabalho para o padre, mas o padre também dá trabalho para os senhores. Mas imaginem, faltariam com o dever de Estado, então vem as desordens, que Deus não faz nada desordenado. Então cada um baixa o seu dever de Estado, com as graças de Estado para os deveres que Deus deu, vai executar com perfeição. E o leigo não tem graça de ser pastor, tem graça de ser ovelha de Cristo. E o pastor, bom, deveria ser pastor, mas às vezes viram lobos também por trair a verdade do nosso Senhor, que é a grande crise que nós enfrentamos na Santa Igreja nos tempos atuais.